Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo número 17. E vamos ler a partir do versículo número 7 até 10. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele, isto é, a Elias, a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou-lhe e disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou-lhe e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós começamos a falar um pouco sobre a vida do profeta Elias, que viveu em tempos muito difíceis, de muita oposição espiritual, porque em Israel reinavam Acabe e a sua mulher, Jezabel, um casal que infelizmente só trouxe muita tristeza e muito retrocesso espiritual ao povo de Israel. Nomeadamente porque Jezabel introduziu uma idolatria muito forte, a mais grosseira que havia, e o seu marido, Acabe, ele apoiou-a, deixou-se talvez envolver também, apoiou-a, e então nós vemos aqui um estranho casamento. Nós hoje chamaríamos o casamento da política e da religião. O rei com o seu poder político e a mulher trazendo a parte da religião. E o que nós vemos aqui, irmãos, nós sempre encontramos ao longo da história este casamento que aos olhos de Deus é impuro e que Deus não deseja, e que sempre que ele aparece traz problemas ao homem. Na Torre de Babel, nós vemos assim: vamos construir uma torre e uma cidade. Torre, parte religiosa, para chegar aos céus, e a cidade polis, a parte política. E por aí fora, nós chegamos depois ao final dos dias, ao final dos tempos, e encontramos Babilónia, e encontramos a mulher montada sobre uma besta, que é o poder político, a mulher, o poder religioso. Então, irmãos, estas imagens sempre nos chamam a atenção que quando o poder do governo humano se junta ao poder religioso, que não é do Senhor, o que advém é uma tragédia para o povo de Deus. Perseguições, heresias, coisas falsas, e foi assim que aconteceu no tempo de Elias, e tem acontecido ao longo dos séculos, e hoje, infelizmente, acontece em alguns lugares, e pela profecia vai acontecer ainda mais uma vez, da forma mais grave que alguma vez o mundo conheceu. Uma união que vai produzir no mundo um terrível sofrimento, num tempo chamado de grande tribulação, em que mais uma vez nós vamos encontrar este casamento, Acabe e Jezabel. Então Elias, para nós, ele significa muita coisa. É um ensino muito prático para as nossas vidas, porque mostra como no meio da maior oposição, da maior apostasia, é possível ser fiel e servir ao Senhor. E nós temos de compreender que
nós temos um Deus que prometeu, na sua palavra, guardar aqueles que são fiéis. Não aqueles que se inclinam perante os ídolos. E os ídolos hoje não são o poste, a Astarote, o Baal, como no templo de Acabe e de Jezabel. Os deuses de hoje são diferentes. Em primeiro lugar, como Jesus disse, é o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. E há outros deuses. Aquilo que o homem coloca como o princípio, o valor mais importante e ao qual ele acaba por servir. E no meio disto está Elias. Como é que Elias sobreviveu? Nós já vimos que ele sobreviveu de uma forma sobrenatural. Então nós perguntamos assim, como é que é possível ser fiel mesmo no meio das circunstâncias espirituais mais adversas? E a resposta é, não é possível. Nenhum ser humano tem capacidade para isso. Só Deus operando um milagre. Então nós temos que viver do milagre. E viver do milagre é viver da fé. É nós confiarmos e não estarmos a depender se o mundo está bom, se o mundo não está bom, se o vento sopra a favor, se sopra contra. Irmãos, a igreja ela é um pouco indiferente a isso, porque ela edificou a sua casa sobre a rocha. E a promessa é que podem vir ventos, podem vir tempestades, podem vir inundações, mas quem construir sobre a rocha vai permanecer. O Senhor tem-nos mostrado, irmãos, através dos dons, que nós estamos a passar um tempo de lutas e temos de orar por isso, lutas em vários domínios. Mas o principal é sempre a luta da fé. Então nós vemos aqui um grande exemplo que nos anima e nos encoraja a ser fiel e a permanecer na fé. Onde é que está a fé de Elias? O que é fé? Quando nós falamos de fé, de que é que nós estamos a falar? E nós vamos ver, irmãos, que há uma sequência na vida de Elias que tem de ser também a nossa sequência de vida. A primeira é uma orientação do Senhor. Tudo parte de uma orientação do Senhor. Quem toma a iniciativa é o Senhor. Vai-te daqui, vira-te para o Oriente. Esconde-te junto ao ribeiro. Então, a orientação do Senhor foi esta. E o que é que Elias fez? Obedeceu. Então, meus irmãos, a fé é para quem está disposto a obedecer à palavra. E eu sei que isto é muito arriscado, obedecer à palavra de Deus. Às vezes nós perguntamos, mas será que vai funcionar? A fé não pergunta se vai funcionar. A fé pergunta se foi Deus quem falou, então é de Deus, é para fazer. A segunda coisa é uma promessa. Quando Deus dá uma orientação, Ele agrega uma promessa. Se nós atendermos, Ele vai abençoar. Então onde é que está a promessa? Beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos, que ali te sustentem. Então ia haver uma grande seca, mas para Elias ia haver um ribeiro. Ia haver fome, porque não havendo água, não havia colheitas, não havia gado, não havia nada. Mas o Senhor ia mandar carne. De onde? Das vacas lá de Israel? Não, do céu. Ninguém entende. Mas todos os dias o Senhor enviou, através dos corvos, que até eram animais impuros para os judeus, mas Deus usou, Ele usa quem quer. E não faltou a Elias o pão, a carne. Então, meus irmãos, estamos a ver que a fé é isto: orientação, obediência, a promessa que nos traz a bênção. É isto a vida da fé. E é assim que nós temos de ir crescendo. Todos os irmãos que estão aqui estão debaixo da mesmíssima maneira de atuar do Senhor. Cada um de maneira diferente. Todos aqui, sem exceção. Deus já falou ao coração de todos nós alguma coisa para nós fazermos na nossa vida. Todos nós. Alguns ainda estão no início da caminhada da fé. Ainda estão a deixar os ídolos de trás. Mas já estão a deixar. Já abandonaram um e outro. E há outro que parece que não quer sair, mas vai sair também. E nós vamos caminhando. E é uma vida nova.
outros que viviam uma vida de imoralidade. Mas no mundo não existe imoralidade, até é aceitável, toda a gente vive assim, não há problema nenhum. Mas problema nenhum é lá fora, é para Acabe e Jezabel. Aqui não, aqui é um povo santo do Senhor, é diferente. E o Senhor, Ele começa a orientar, muda a tua vida. Muda a tua vida. Isso aí não pode ser, não é possível servir a Deus, ter a bênção de Deus e viver amarrado pelo pecado. Deus quer libertar. Deus não nos destinou para sermos escravos, mas para sermos livres. Então Ele começa a operar. E aqueles mais velhos de nós, já com mais tempo de experiência, Deus também faz exatamente a mesma coisa. Você diz, agora a orientação é esta. Vai, evangeliza. Não é? Vai, fala. E nós dizemos, Senhor, mas ninguém me vai ouvir. E o Senhor nem discute connosco. Assim, bom, Ele está à espera que as pessoas o ouçam, coitado. Ele acha que tem eloquência, que as pessoas vão ficar apaixonadas. Ninguém nos quer ouvir, irmãos. E se nós falarmos, as pessoas por opção ou por herança, as pessoas vão detestar o que nós vamos falar. A não ser que Deus opere um milagre. Pronto. Então nós vamos falar porquê? Porque temos vontade de falar, porque nos achamos o máximo? Não, porque o Senhor está a orientar e nós falamos. E quando nós falamos, vêm as bênçãos. Quais são as bênçãos? Irmãos, prosperidade na nossa vida, libertação no nosso lar, cura. Tudo isso vem quando nós obedecemos ao Senhor. Então, irmãos, Elias para nós é um exemplo de como, mesmo no meio das circunstâncias mais adversas, este homem ousou crer e ousou obedecer. E sempre há homens e mulheres ao longo dos séculos que creem no Senhor. Embora à volta tudo pareça estar a desmoronar-se, mas eles não se preocupam. Nós temos falado muito e vamos falar muito mais ainda do jovenzinho Daniel. E nós vamos começar a dirigir-nos muito, vamos falar muito aos jovens. Aos jovens. O Senhor mostrou que nós temos que falar muito aos jovens. Porque os jovens hoje, irmãos, mais do que nós, mais velhotes, os jovens estão debaixo de uma pressão, uma coisa tremenda. Nós já somos mais velhos, já temos uma casca grossa, que se a mim me disserem alguma coisa, a mim não me, confesso, não me apoquenta muito. Assim. Tu és um fanático e tal. Eu continuo feliz na mesma, não há problema nenhum. Para um jovenzinho, isso pode ser traumatizante. Está lá no meio do grupo, como Daniel estava lá no meio da corte. Todos iam lá comer os manjares do rei, todos comiam aquela carne. E carne é coisa que não falta aí. Carne para todos os gostos, carne exposta na televisão, carne na internet, carne na escola, carne por todo lado. Só que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Pronto. E Deus honrou e abençoou, e nós sabemos como foi a vida dele. Então, irmãos, hoje nós estamos numa fase, por um lado é uma fase difícil, porque a oposição vai aumentando, a oposição espiritual. Por outro lado, é o momento em que estão a surgir os Elias. É que nós vemos irmãos e irmãs que estão a crescer na fé, que estão a afirmar e a dizer, não, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero. E Deus está a abençoar. E Deus vai abençoar ainda mais. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mas chegou um momento em que Elias devia estar feliz, porque ele estava lá, escondido, mas de repente nós lemos no versículo 7, e sucedeu que passados dias, o ribeiro se secou. E quando o ribeiro secou, nós temos que imaginar e parar, às vezes a Bíblia é muito rápida a contar as coisas, não é? Elias ia lá todos os dias, nós não sabemos exatamente quanto tempo é que ele esteve ali, ele ia todos os dias. Tinha sede, de manhã ele corria para lá, e o rio começou a minguar, a minguar, a minguar. Um dia ele quis beber e já não havia água. E ele orou e disse, Senhor, então e a água que tu prometeste, a água que tu disseste que nunca iria faltar, o ribeiro que tu falaste que nunca iria secar, onde é que está, Senhor, a tua promessa?
Mas, meus irmãos, nós não lemos aqui, não há nenhum registro de nenhum protesto que Elias tenha feito. Mas uma coisa eu posso afiançar aos irmãos: ele deve ter ficado preocupado. Ele deve ter ficado preocupado. Senhor, como é que eu vou agora sobreviver? Meus irmãos, a vida da fé é isso mesmo. Muitas vezes nós temos assim um certo apego a coisas que trazem estabilidade à nossa vida. Eu vou dar um exemplo, todos aqui são muito sensíveis a isso. Todos nós, aqueles que têm, temos um emprego. Há pessoas que têm um emprego, há outras que infelizmente, além do emprego, têm trabalho. Não é? Mas hoje em dia há mais trabalho às vezes do que emprego. E nós estamos habituados, sobretudo aqueles que são pagos por outros, e todos nós resmungamos porque é sempre pouco e o patrão é sempre mau, não é? Inclusive o Estado é péssimo, etc. Mas que coisa boa, a gente chega ao fim do mês e tem lá aquele chequezinho, aquela coisa que nunca chega, não é? Mas vai dando. Elias também tinha aquela aguinha, mas um dia o cheque pode não vir. E em vez disso vem uma notícia: os seus serviços estão dispensados. E o chefe de casa vai para o seu lar e diz: agora o que é que eu vou fazer? Vou dizer à minha mulher, aos meus filhos, o quê? Eu fui dispensado na igreja, o que é que vão dizer? Ele se calhar é um mau funcionário, ele é... Irmãos, e as preocupações vêm. E agora como é que eu vou viver? Porque nós estamos habituados àquele chequezinho no fim do mês, aquela coisa, ou outras coisas. Temos saúde. A saúde é um bem do qual nós não nos apercebemos, exceto no dia em que ela nos falta. Nesse dia, nós damos conta que estávamos habituados a ter aquela aguinha, não é? Todos os dias, nós íamos lá, as nossas forças de manhã, a gente levanta-se e está tudo bem, bem dispostos, chega a hora do almoço, tem aquele apetitezinho, não é? E tal, e a gente já vai pensando qual é o lanche, e depois o lanche, e agora o que é que vai ser o jantar? E está a jantar e já está a perguntar à esposa se há ceia, não é? Saúde! Alguns até têm demasiada saúde. Mas há um dia em que a saúde pode falhar. E o ribeiro seca-se às vezes. E de repente nós estamos num hospital e dizemos: mas meu Deus, Senhor, porquê é que tu permitiste que a minha saúde chegasse a este ponto? E nós não temos resposta. Nós não sabemos. Meus irmãos, há tantas coisas que nós damos por adquiridas, mas que são a graça de Deus na nossa vida. São o ribeiro que Deus nos dá e do qual nós nem nos apercebemos. São coisas que Deus coloca diante de nós. Mas se um dia o ribeiro se secar, o que é que nós vamos fazer? E nós lemos, irmãos, no versículo número 8, que o Senhor não desamparou Elias. Sabem porque é que não desamparou? Porque Elias não estava ali, porque ele decidiu. Eu vou aplicar isto, irmãos, a situações, já que eu estou a falar de empregos, etc. Pastor, ore pelo meu casamento está mal. Sim, mas o Senhor não tinha dito para você não fazer esse casamento? É claro que nós não vamos estar a dizer isto, que isto é de ser muito mauzinho. O Senhor não disse para tu não casares com ele ou com ela? Sim, mas eu estava tão apaixonado. Pronto. Agora é o seguinte, como é que tu vais sair dessa? Agora, o Senhor dá uma orientação, um emprego, não vais para ali e eu vou-te sustentar. O emprego acabou, os irmãos podem ter a certeza, se nós estamos a viver na presença do Senhor, o Senhor vai falar connosco. E no versículo 8, o Senhor falou. É isso, que a vida da fé não é uma vida de independência, dá-me uma ideia na cabeça, lá vou eu. E há pessoas que acham que isso é fé. E dizem: Deus, eu vou pela fé. Mas pela fé em quê? Na minha ideia, no meu impulso? A fé não é isso. A fé, vamos repetir, é uma orientação que exige obediência e que tem agregado uma promessa que traz uma bênção. Isso é fé. Mas Elias estava ali por uma orientação do Senhor. E o Senhor falou com ele. E no versículo 9, nós lemos: levanta-te, maravilha, não é? Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Irmãos, quando nós lemos aqui estes nomes, para nós não nos diz muito, mas para Elias
Já quando foi para Carite, nós verificamos que era uma terra a 200 quilómetros de distância onde ele estava. Um lugar estranhíssimo. E agora, Sarepta. Os irmãos sabem onde é que ficava Sarepta? Ficava na terra de Jezabel, Sidom. Era um bocadinho assim como mandar o profeta para a toca do lobo. Porque Jezabel, ela já estava atenta a Elias, e Jezabel era de Sidom, o pai dela era de lá. Então os sidónios eram um povo terrível, e o Senhor mandou aquele profeta para Sidom, para um lugarzinho chamado Sarepta. E os irmãos sabem o que é que quer dizer Sarepta? De vez em quando os nomes nós temos que ver se tem algum significado, porque o hebraico é muito rico, os nomes próprios, os nomes do lugar são muito ricos. Quer dizer o seguinte, quer dizer fornalha de fundição. E eu se fosse Elias, quando você diz assim, meu filho, vai para a fornalha de fundição, e ficava lá, o quê? O quê? Não há um lugarzinho melhor? Não é? Lá no livro de Daniel também é uma fornalha, como é que se chama? A fornalha chamada do fogo ardente. E nós dizemos, meu Deus, Senhor, eu estava tão bem ali com o Ribeiro todos os dias, os meus amigos corvos, já sabia o nome deles e tudo, e agora vou para a fornalha de fundição. Mas mais estranho ainda, aquilo que o Senhor falou, habita ali, portanto não era por um dia ou dois, habita ali, e agora a solução. A primeira era o Ribeiro, a primeira vez foi o Ribeiro e os corvos, que era estranho, mas agora não é menos estranho. Eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, uma mulher viúva, mulher já era complicado naquela sociedade, viúva quer dizer que ela não tinha o sustento do seu marido. Isto significava o seguinte, ela estava na miséria. Na miséria. Os irmãos, imaginem, se estiverem numa fase difícil da vossa vida, e o Senhor diz assim, vai ali debaixo da ponta, há lá um sem-abrigo, ele vai te sustentar. Assim, Senhor, isso deve ser piada, não é? Como é que pode ser? Vai a uma mulher viúva que te sustente. Mas como é que uma mulher viúva me pode sustentar? E de facto nós vemos que esta mulher não tinha condições. Ela era muito pobre, e nós vamos depois, se Deus quiser, 2-8, vamos completar este texto. Mas ali estava a solução do Senhor. Era uma solução estranha? Era. Mas era uma solução. E outra coisa, irmãos, nós vemos que o Senhor, que primeiro moldou Elias, nós já falamos do significado daquele lugar, carite, cortar, não é? Cortar à medida. E o Senhor está a moldar Elias. E ele está a fazer ali uma caminhada de fé. Então é mais um passo na fé. É isto que o Senhor faz connosco. O Senhor coloca-nos assim na fé nível 1. Mas depois tem o nível 2. E vai por aí. Nós vemos, por exemplo, Abraão. Eu acho que Abraão chegou ao nível 100. Abraão, pega no teu filho, teu único filho. Sobe ao monte e sacrifica-o ali. Irmãos. Isto é preciso ter muita fé, não é? Pega no teu filho. E o Senhor ainda acrescentou, o teu único filho. Deus sabia que era o único. É preciso ter fé. Meus irmãos, mas é assim que Deus opera. E quando nós estamos hoje a orar de uma forma especial, para o Senhor nos usar, operar maravilhas, o Senhor vai operar, irmãos. E o Senhor quer operar. Ele só requer uma coisa de nós. O que é? Fé. A fé. E a fé é algo que nós aprendemos vivendo no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, enfrentando lutas, doenças, desemprego, vitória, oração, milagre, provação, fornalha, não é? Mas sempre crescendo na fé. É este o caminho que o Senhor tem para nós. E, meus irmãos, ele foi e encontrou ali o pior quadro que ele podia encontrar. Encontrou à porta da cidade uma viúva, uma mulher, apanhando lenha. Aquilo já não era bom sinal. Ele chamou-a e o Senhor tinha dito, e ele falou à mulher, traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba.
E ali foi, e começou ali um diálogo. Depois pediu também um bocado de pão. E, de repente, Elias estava ali num quadro muito estranho. Um profeta, um homem, a pedir a uma pobre viúva que o sustentasse. Devia ser ao contrário, não é, irmãos? Devia ser Elias a chegar ao pé da mulher e dizer: mulher, não temas, Deus enviou-me para que eu te sustente, deixa de apanhar essa lenha, faço agora. E diz: olha, não te preocupes, eu vou... Mas foi ao contrário. Tudo ao contrário. Mas, meus irmãos, há uma coisa que Elias não sabia, nem a mulher. Mas Deus ia operar, não era só uma pequena bênção, era uma dupla bênção. Porque o Senhor fez algo extraordinário. Deus enviou o profeta para o centro do lugar da idolatria, de onde vinha Jezabel. De onde vinha, podemos dizer assim, a maldição para Israel. E o Senhor enviou Elias com uma resposta contrária. Qual é o contrário de maldição? Bênção. De Jezabel vinha a maldição da idolatria, mas de Israel vinha para Sidom a bênção que o Senhor foi operar na vida daquela mulher. Meus irmãos, e Deus vai usar Elias para uma bênção na vida daquela mulher. Os irmãos sabiam? Nós já, na próxima semana iremos ver, mas já podemos adiantar que o Senhor simplesmente fez um milagre na vida desta mulher, tirou da miséria, tirou do destino de morte, porque Elias foi e obedeceu. E aconteceu o seguinte, que Elias foi sustentado exatamente como o Senhor tinha dito. O Senhor deu tanto àquela mulher que aquela mulher conseguiu ter com que sustentar o profeta. Mas outra coisa, mas o profeta foi uma bênção na vida daquela mulher, tirando-o do desespero, da morte, porque ela já estava preparada para morrer. Ela disse: eu vou fazer aqui uma refeição para mim, para o meu filho, e nós vamos morrer. Hoje o mundo está assim, irmãos, é gente que se prepara para morrer. Vamos fazer aqui uma refeição, vamos viver aqui as coisas que nós temos, que nos alegram, aquilo que o mundo dá. Mas é uma coisa, eu sei que é uma coisa ligeira, mas depois a seguir nós vamos morrer, vamos comer agora e vamos morrer. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É assim que o mundo vive. Mas Deus enviou Elias para dizer: viva o Senhor! Viva o Senhor! E é esta a mensagem que nós hoje temos a este mundo tão necessitado, um mundo tão desesperado, tão angustiado, e nós somos os Elias de Deus que chegamos a este mundo e dizemos: não, tu não vais morrer, não, porque Deus tem um pão vivo, tem um azeite diferente para a tua vida. Deus vai te dar vida e vida eterna. E é por isso que o Senhor nos tem chamado e nos tem usado. Ele apenas quer uma coisa, que nós não fiquemos preocupados com as coisas que às vezes nos rodeiam. Podem ser boas, podem ser más. Nós já sabemos que o ambiente é este. O ambiente espiritual é Acabe e Jezabel. Aí não há dúvida. Este mundo está no maligno. Não há nada que nós possamos esperar. O reino de Deus não está na terra. Já está, mas não está ainda plenamente instaurado na terra. Então nós já sabemos, e nós vamos ter sempre luta espiritual, vamos ter oposição, mas nós vamos ter o Deus de Elias connosco. E só temos de confiar e deixar que o Senhor nos use como instrumento de bênção nas suas mãos. O irmão quer esta fé? Quer esta fé? Vamos só dizer a primeira coisa. Qual é a primeira coisa? E veio a Elias a palavra do Senhor. A primeira coisa é esta: buscar o Senhor, ouvir a voz do Senhor. Porque eu tenho uma ideia. Certo, desligue isso, desliga a ideia, está bom? Desliga. Não, porque eu senti, desliga o sentimento. Vamos ouvir a voz do Senhor. O que é que o Senhor está a falar? O que é que você tem falado com o irmão, com a irmã? Vamos ouvir. Segunda coisa, obedecer. Obedecer é a fé. A fé é a ação. Se nós não agirmos, não existe fé. Lembrando que por cada orientação há uma promessa. E a promessa que o Senhor nos tem dado, irmãos, é tão extraordinária.
Uma promessa geral para a igreja, mas muitas promessas também particulares. E nós podemos dizer, Senhor, a tua palavra tem tantas promessas. E a Bíblia diz que em Jesus todas as promessas são o amém. O Senhor diz amém. Nós pedimos, está na palavra, é do Senhor. O Senhor falou connosco, Ele vai dizer amém. Amém, amém. Mas nós temos de viver na direção do seu Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe.